Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma sugestão para você trabalhar o Dia do Livro com seus alunos. Aproveite essa data para reforçar com as crianças a importância dos livros e questione para elas quais são os personagens preferidos, as histórias preferidas e por quê. E depois que você tiver essa conversa com as crianças, fale então para elas que no dia 18 de abril a gente comemora o Dia do Livro em função do nascimento de um grande escritor brasileiro que foi Monteiro Lobato. Você pode mostrar uma imagem do Monteiro Lobato para as crianças e aí você vai falar que ele criou vários personagens, várias histórias e entre elas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a história a qual a gente vai trabalhar. Você pode, mesmo que você esteja numa aula online, trazer um videozinho bem curtinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo para dar uma introdução no trabalho que a gente vai fazer com as crianças e para que as crianças conheçam um pouco da história. Se você não tiver a possibilidade de mostrar esse vídeo na sua aula online, você pode enviar esse vídeo antes para as crianças e pedir que elas olhem com atenção, porque na aula você vai falar sobre ele. E aí depois disso, você vai então focar em cada personagem do sítio, falar com as crianças, trazer para as crianças as características de cada um deles, e depois que as crianças tiverem esse conhecimento sobre esses personagens, você então vai propor que eles criem uma história coletiva envolvendo os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não há necessidade de ser todos os personagens, isso é você quem vai definir. Eu, por exemplo, trouxe 4 personagens do sítio para mostrar para vocês. Eu trouxe o Visconde, a Cuca, o Saci e a Emília. Como que consiste essa ideia então? Ela funciona da seguinte maneira: você vai apresentando um personagem de cada vez, mostrando para as crianças um personagem de cada vez, e a cada personagem que você mostrar, as crianças também uma de cada vez, elas vão então criando uma história a respeito daquele personagem. Você pode fazer um sorteio dos nomes das crianças para definir a ordem que cada um vai falar ou organizar de uma outra maneira. É importante que você tenha algum material, como alguma caixa de papelão com buraquinhos ou um isopor, um pedaço de isopor, para que a cada personagem do sítio mostrado você possa ir fixando nesse material, para que você fique com as mãos livres, porque aí a cada momento que as crianças forem criando a história, você vai ir escrevendo a história ou em uma cartolina colada na sua parede, ou então na sua lousa. E em determinados momentos, para que as crianças possam ir organizando o pensamento e dando continuidade na história, você vai relendo aquela história que já foi criada. Você, inclusive, pode dar início à história falando aquela frase famosa: era uma vez. E aí as crianças, um aluno de cada vez, vai então desenvolvendo, criando aquela história. Aí, por exemplo, se você tiver, eu tenho aqui apenas 4 personagens. Aí, se você tiver uma turma de 15, 18 alunos, você permite que mais de um aluno fale sobre o mesmo personagem. Por exemplo, eu mostrei aqui então a Emília. Aí o primeiro aluno, então você vai dar o pontapé inicial com aquela frase, era uma vez, e aí o primeiro aluno vai dar sequência na sua história, vai começar a história. Era uma vez uma boneca de pano chamada Emília, e ela estava em um dia ensolarado, passeando por uma floresta. Aí aquele aluno, você viu que ele parou, e aí você diz, então tá, ok. Aí a gente vai dar continuidade na história. Então agora é o Pedrinho que vai continuar. É a sua vez, Pedrinho. E aí, a Emília então estava passeando por uma floresta. O que aconteceu com ela? Inclusive, se você perceber que a criança está com alguma dificuldade de dar continuidade nessa história, você pode ir fazendo esse tipo de intervenção. E o que aconteceu com ela? Como ela estava se sentindo? Para que as crianças possam ir então desenvolvendo a imaginação e a criatividade para que a história possa ir desenrolando. Aí depois você então troca o personagem para que a história vá seguindo. E assim você vai fazendo até que você envolva todos os alunos.
Depois da história concluída, você vai então reler a história com as crianças, para as crianças, e aí você vai pedir que eles deem um título para essa história. E aí você deixa, né, aqueles que quiserem dar a ideia do título, e depois que eles derem essa ideia, você coloca cada título em um papelzinho e faz um sorteio para ver qual vai ser o título então da história de vocês. Depois de tudo isso, você pode pedir que cada um deles faça um desenho sobre aquela história que eles acabaram de criar. Olha que bacana, pessoal, porque através dessas atividades simples, a gente vai estar não só trabalhando a data, mas desenvolvendo com as crianças a atenção, a criatividade, a imaginação, a oralidade, a autoestima, porque elas que vão estar criando algo. Então, de algo que parece ser pequeno, a gente pode tornar muito rico. Essa foi a minha ideia, essas foram as minhas ideias. Eu espero muito que você goste. Um grande beijo e até o próximo vídeo.